Nesse vídeo eu vou mostrar a ferramenta pincel e o recurso máscara de camada do Photoshop. Então, começando pela ferramenta pincel, o atalho dela é a letra B. Então, a gente pode teclar B ou vir aqui na barra lateral de ferramentas e selecionar ela. E o legal dessa ferramenta é que ela é um pincel, mas também a gente pode utilizar ela para não só para fazer um preenchimento pensando em pincel lá no Paint, mas a gente pode fazer vários tipos de preenchimento de camada com ela. E dentro da máscara de camada a gente usa a ferramenta pincel para utilizar o efeito. Então, inicialmente eu vou criar uma nova camada em cima dessa para a gente não estragar essa imagem original. Dentro dessa camada nova, com a ferramenta pincel selecionada, eu vou clicar e arrastar. Ó, deixa eu mudar de cor para visualizar melhor. Cor vermelha. Eu estou clicando e arrastando e fazendo uns desenhos bem aleatórios. Então, essa é a ferramenta pincel nua e crua, tá? É um pincel que você rabisca. Mas, deixa eu voltar aqui do início. Eu tenho as opções, várias opções de pincel para trabalhar com ela. Então, eu vou aqui em janela, menu janela, né? E painel pincéis. Ó, tem várias opções. Aqui tem padrões prontos. Eu vou colocar aqui do ladinho, pra gente ficar visualizando. Camada a gente precisa ver, né? Mas quando é o histórico? Ó, tem vários padrões prontos de pincéis pra gente trabalhar. A gente pode muito bem pegar esses padrões prontos. Mas aqui embaixo, ó, tem padrões específicos. Esse aqui é para efeito de borracha. Quando você clica nesse padrão, já aparece aqui no cantinho o desenho da ferramenta borracha. E aqui também, na barra lateral, mostra que eu estou com a borracha selecionada. Então, quando você aplicar, ele vai apagar naquele efeito, no efeito que está programado. Ctrl Z. Nós temos aqui um efeito da mãozinha do borrar, tá? Que é essa ferramenta aqui do ladinho, ó. E quando a gente seleciona, ó, ele pega esse pincel e ele faz um efeito de borrar. Olha que legal. Então, são opções também que apareceram aqui no nosso painel do pincel. Além dos padrões prontos, nós temos configurações do pincel. Vou voltar aqui com a ferramenta do pincel, vou pegar uma outra cor para a gente visualizar diferente. E nós temos todas essas opções. Mas como é que eu vou saber o que faz, o que não faz? Você seleciona uma delas, vou desmarcar todas. Seleciona uma delas e tem aqui do ladinho o que acontece e a demonstração aqui embaixo. Então é muito legal que você já pode ir visualizando o que acontece. Ó, você já consegue ir visualizando o efeito que ele vai fazer. Então todos aqueles padrões que a gente viu, ó, aqui ele já vai mostrando como que vai ficar esse efeito. Deixa eu voltar aqui. Vocês viram que eu apertei algum botão aqui no meu teclado e já fui para outra ferramenta, tá? Isso acontece às vezes. Eu vou dar um Ctrl Z. E vou... Não é Ctrl Z, volta. Eu vou pegar a ferramenta de novo, no pincel. E vou voltar com a minha janela, que fechou tudo. Isso acontece às vezes porque, por exemplo, eu estou usando um teclado que tem uns botões bem loucos ali do lado. Acho que é teclado mecânico que chama isso. E às vezes a gente aperta umas teclas e a tecla de atalho do Photoshop, né? Se a gente nunca acessou lá o menu dos atalhos para saber todas, a gente acaba acontecendo isso. Mas não é nada que não possa voltar atrás. Neste caso, eu não consegui usar o Ctrl Z, então eu voltei a ação que eu tinha, né? Mas é só ir lá no menu janela e habilitar de novo o painel. Então, e peguei a ferramenta também, é muito importante. Quando acontecem esses bugs assim, olha se você tá com a ferramenta, volta para a ferramenta,
Pega as opções que você quer de novo e confere qual camada você tá, para ver se você está na camada certa. Vou em configurações de painel de novo, eu estava mexendo aqui. Olha que legal. Tem vários tipos de painéis. Desculpa, vários tipos de pincéis. Esse de textura aqui é muito legal também. Vou dar um diferente. Acho que de água vai dar. E ele faz o efeito, ó. Não sei se eu consegui mostrar pra vocês. Ele faz o efeito da textura no pincel. Esse não tá aparecendo. Deixa eu pegar um outro efeito que ficou mais legal. Esse aqui. Ai, que eu já tô com um monte de coisa misturada, né? Deixa eu tirar todos os outros. Olha, depois de passar o pincel, ele vai dar aquele efeito, então, da textura que a gente selecionou. Tá vendo que tem umas folhinhas ali, ó? Vou passar de uma vez só. Não, eu escolhi. Ah, tem umas folhinhas. Essas folhinhas é da textura que eu escolhi. E aí você vai testando. Tem vários tipos de efeitos de pincel. Claro, quem trabalha com preenchimento, com desenhos artísticos aqui, vai usar muito mais essas opções, tá? Mas tem vários tipos de efeitos para a gente usar no pincel. O que a gente mais usa, se você não trabalha com coloração, com preenchimento, você mais usa o padrão mesmo, né? E aí tem as opções. Sim, eu vou pegar para passear hoje na minha frente. Obrigado. Tem as opções aqui de tamanho e dureza, que é assim, ó. A dureza ele fica uma bolinha bem rígida. E quando você bota 0%, ele fica esfumaçado. Então, eu mais uso, sinceramente. Tá, então esses são os pincéis principais, né? Mas eu mostrei pra vocês coisas bem simples e aleatórias aqui de usar, né? Agora imagina, eu vou fechar esse painel aqui e eu vou criar uma nova camada. Vou apagar essa. Bom, vou deixar ela depois para mostrar uma coisa pra vocês. Mas essa nova camada, eu vou pegar o pincel, com a nova camada selecionada, o pincel selecionado, pegar uma cor aqui e vou pintar na área do tamanho só da boca dela. O tamanho do pincel, a gente pode ajustar aqui no painel superior, mas existe um atalho bem legal. No meu teclado é o abre-chave e fecha-chave. Em alguns teclados é o acento e o abre-chave, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo melhor esses atalhos. Ó, e eu vou pintar na região da boca dela. Ó, passei ali e errei, tá vendo? Quando a gente erra, tem solução. Vou mostrar em seguida. Ah, mas acabou com a textura da boca. Não, gente, isso aqui é só uma camada, tá? É só uma camada. A parte embaixo que eu errei, como é que eu vou corrigir? Eu vou botar um efeito de opacidade aqui no painel da camada. Ó, eu consigo visualizar a imagem de baixo, né? Então, pego a ferramenta borracha. Ih, tá tudo cheio de configuração. Pego o básico aqui, ó, da ferramenta borracha. Ó, tá vendo que a própria visualização da ferramenta voltou ao normal. Dureza 0 para ficar sutil. Quando a gente está selecionando aqui um dos menus aqui em cima do painel, ele vai ficar selecionado aqui os números. E às vezes, quando você clica, ele dá uma travada, tá? Ou ele vai apagar alguma coisa na sua camada. Por via das dúvidas, está mexendo aqui, ficou selecionado, clica aqui em cima nessa barra cinza aqui, e daí ele vai desmarcar o que estava marcado. Aí, eu vou diminuir o tamanho da minha borracha. Eu estou usando a tecla de atalho
abre chaves. No meu teclado é chave e colchete na mesma tecla. Ó. E daí eu vou apagar um pouco aqui, onde eu borrei. Eu só consigo fazer isso porque eu estou em uma camada... Ó, errei, Ctrl Z. Eu estou em uma camada específica, tá? Eu vou clicar e arrastar e soltando para poder dar um Ctrl Z sem tirar tudo. Errei de novo. Eu só consigo fazer e desfazer porque eu estou em uma camada específica. Existe uma outra forma que eu vou mostrar em seguida também. Vou usar o pincel de novo, eu nem mudei de cor, né? Então, posso só clicar no pincel e sair usando. Ó, digamos que a gente errou. Às vezes, a gente quer fazer uma linha perfeita, mas a boca da pessoa não é perfeita. Então, não adianta. Tem que seguir o contorno da boca, a não ser que você consiga ajustar a boca da imagem de fundo, tá? Não adianta só fazer a marca do batom maior. Vou pegar a borracha de novo para dar uma ajustada aqui. Essa não é a minha forma favorita, tá? Inclusive, ela não é muito sutil, assim. Mas, ó, funciona. Acho que deu, hein, gente? Acho que eu consegui. Essa marcação amarela que eu uso para mostrar para vocês também atrapalhando um pouco, mas acho que vai dar certo. Então, eu peguei a ferramenta pincel, uma nova camada e desenhei o que seria o batom dela. E agora eu vou usar aquele modo de mesclagem que eu já havia mostrado para vocês no outro vídeo, ó. Vou pegar qual que mais combina com essa imagem. Lembrando que não existe um específico, tá? Não tem um específico, a gente tem que pegar o que mais combinar. Existe uma questão de fazer dessa forma, que é assim, não ficou natural, ficou muito forte o batom. E agora eu não consigo mudar de cor sem fazer uma nova seleção. Ou, sei lá, desenhar tudo de novo. Então, por esse motivo, também, né, além de outros, mas esse é um dos motivos que existe a máscara de camada. A máscara de camada, ela funciona da seguinte forma. Eu posso usar ela para recortar algum objeto, ou eu posso usar ela para fazer preenchimentos. Por exemplo, aqui embaixo onde tem uma bolinha preto e branco, tem alguns preenchimentos de camada ou efeitos, e eu vou escolher esse que é a cor sólida. Ó, vou escolher uma cor diferente agora. Azul. Ok. Aí o que ele fez? Apagou tudo? Não, tá embaixo, tá? Lembra que são camadas. Então, o azul ficou em cima. Só que ficou tudo azul, eu não quero tudo azul. Então, aqui do lado, esse quadrado branco é uma máscara de camada. Seleciona, ó, quando clica com o mouse, você vai ver um contorninho branco. Seleciona a máscara de camada, esse contorninho branco, tá? Não é na cor, é na máscara de camada. Ferramenta pincel selecionada. Aí você vai apagar tudo. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. O tamanho do pincel. Apaga tudo. E aí, como que apaga, tá? No modo automático, esqueci de comentar. A gente apaga pintando de preto. Tá com a ferramenta pincel selecionada. A cor preta está para cima, né? Dessas duas opções aqui. Em cima, ó, tem uma flechinha aqui do lado. Em cima está a cor preta. Então, quando eu pinto com preto na minha máscara de camada aqui, ó, a visualização dela toda preta, ela esconde o efeito que está vinculado. Agora eu vou botar o branco para cima, eu vou pintar com o branco. Ó. Aí ela mostra o efeito que está vinculado, que neste caso seria a cor azul. Vou diminuir um pouco o tamanho. E vou fazer todo o cabelo dela azul. Vou fazer uma seleção bem por cima aqui, tá, gente? Pra gente não tá vendo seleção de cabelos, digamos assim. Mas tem um efeito bem legal para fazer a seleção desses fiozinhos. Tá bem por cima pra gente não perder muito tempo. Selecionei o cabelo da bonita. Vou fazer a mesma coisa, no modo de mesclagem. O legal desse efeito de
cor sólida é que a gente pode mudar a cor se a gente não curtir. Esse saturação, e tem outro que é o subtrair também, pega explosão, pega outra cor oposta, a subtraída, pega outra cor, que fica super bem mesclado às vezes. Só daí você muda a cor. Pode ser que ficou bom, luz indireta. Então, o legal desse efeito de cor sólida na camada, utilizando uma máscara de camada, é que você pode fazer, alterar a cor e ver como vai ficar em outras cores, ó. Então, nesse quadrado azul aqui da minha camada, eu vou clicar 2 vezes com o mouse, e daí eu posso alterar a cor e ver outras cores. Posso escolher qual cor vai ficar melhor, qual, dentro do rosa, qual tonalidade. Isso dá pra fazer com várias, dá pra fazer inclusive maquiagem virtual com esse recurso aqui, gente. Dá pra fazer com muita coisa. Vou fazer no olho dela. Dá um zoom. Lembrando do meu Ctrl espaço. Vou fazer uma camada nova. Não, vou fazer direto uma cor sólida. Só tirar, ó. Pintou tudo, né? Clica na máscara, vamos pintar tudo de preto, ó. Vai ter pincel selecionado. Coloca o preto pra cima. Pinta tudo de preto. Deixa eu aumentar o tamanho do pincel. E aqui no olho, a gente faz um preenchimento só do olho. Para fazer o preenchimento, pincel, coloca a cor branca para cima. Eu estou com a máscara selecionada. Se você estiver com a cor selecionada, ele vai dar um bug que vai rasterizar tudo. Nós não queremos rasterizar nada agora, cancela. Deixa a máscara selecionada. Ó, quadradinho dando em volta da máscara. Repinta essa máscara. É muito legal, porque não tem problema você errar. Você pega depois, ó, a tecla X, ela troca. Ela fica alternando. Tá vendo aqui onde fica alternando a cor de preto e branco? O X é uma tecla de atalho para ficar alternando. Aí você vai alternando e vai apagando onde você borrou. Essa ferramenta ela é muito legal de fazer maquiagem virtual. Fazer pequenos ajustes de tonalidade de batom, de maquiagem. É muito legal. Eu uso ela muito. Muito, muito, muito. Deixa eu tirar o zoom. Dá uma modo de mesclagem. Os olhinhos de cor violeta. Não faço cor violeta. Foi muito forte. Daí aqui em cima deu opacidade, ó. Pra deixar mais discreto. Essa camada de pincel em volta dá pra botar uma mesclagem também. Nossa, que bem louco. Então, eu vou mostrar pra vocês uma simulação aqui de outro efeito de máscara de camada. Trouxe uma imagem aleatória. Os cílios bem vetorial, tá, gente? Nem é o ideal, mas só pra demonstrar. Eu vou deixar ela bem aqui em cima de todas as outras camadas. E vou aplicar o efeito aqui de máscara de camada. Quando eu uso esse efeito, o que ele permite? Ele permite que eu apague ou traga de volta algum elemento dessa imagem. Apaguei demais. Já estou com a máscara de camada selecionada. Eu só preciso pegar o pincel na cor branca, com a máscara selecionada, pinta aqui dentro. E traz de volta os cílios. Lembra aquela ferramenta Ctrl T que eu mostrei para vocês, ó, transformação livre? Como ele tá com o vínculo aqui desbloqueado, ó, esse aqui, Ctrl T. Ó, ele tá desbloqueado esse vínculo aqui da corrente. Então, quando eu arrasto, ele tá achatando.
Mas, se eu segurar Shift, ele vai segurar firme daí. Bom que às vezes tu quer achatar, e ele não deixa, né? Ó, vou botar mais ou menos aqui em cima do olho. Deixa eu botar uma opacidade para enxergar melhor. Então, em cima desse olho aqui, mais ou menos. Dá uma achatada para ficar no formato do olho dela. Fiz o efeito. Essa sobrancelha, ela não está adequada para os dois olhos, né? Então, vou selecionar a camada, Ctrl J, e vou colocar uma sobrancelha do lado direito e uma do lado esquerdo. Aí eu tenho duas camadas de sobrancelha. Na de baixo, eu vou pegar a área da máscara de camada, vou pegar o pincel e eu vou apagar. Opa, estou trazendo de volta. Coloco o preto para frente, eu vou apagar o olho da direita. E na máscara de cima, né, na máscara de camada de cima, eu vou apagar o olho da esquerda. Aí eu vou ter um olho para cada máscara. Aí eu vou aproveitar e vou ajustar um pouco aqui dentro. Ah, foi demais, Ctrl Z. Não posso apagar ali o... Pegar o pincel menor, não posso apagar os cílios, né? Vou deixar esse branco aqui, que eu acho que eu vou conseguir fazer um efeito de mesclagem com ele. Agora, no de baixo, ó, selecionando sempre a máscara de camada. Agora eu vou aplicar o efeito de mesclagem, só que eu tenho que selecionar a camada, tá? Clicar na camada. Tá vendo que o quadradinho branco tá em volta desse quadrado branco maior aqui, ó? Ó, tá vendo umas linhazinhas brancas bem fininhas? Essa linha indica a seleção. Então, quando eu clico na camada, ela fica em volta da primeira imagem, aí dá certo. Então, com a camada selecionada, eu vou botar um efeito de mesclagem aqui. Ó. Então, eu apaguei, aqui tem um bugzinho, deixa eu ajustar. Vou apagar aqui. Não é dali. Não é daqui também. Acho que é do cabelo aqui, talvez. É da própria imagem. Tá, beleza. Então, ficou um cílio para cada olho. São cílios fake, não, totalmente fake. Eu peguei bem detalhado para vocês visualizar, né? Esse da direita nem tá encaixando muito bem. Vou selecionar a camada, Ctrl T, para ajustar aqui. Legal quando você está ajustando algum elemento no Photoshop, então, tô pegando e arrastando e o mouse tá ficando meio rígido, né? A teclinha as setas para cima e para baixo, ele vai pixel por pixel. É bem legal de ajustar. Clica e arrasta, sobe a setinha, gira, desce mais um pouco. É bem legal de usar as setinhas para ajustar. Lembra que o batom não dá para trocar de cor, né? Então, vou fazer essa seleção aqui, Ctrl, clicar dentro da miniatura do batom e vou botar um efeito de cor sólida. E vou apagar esse de baixo. Então, efeito de mesclagem. Ó, aí você pode trocar a cor e ver qual que fica mais legal quando você bota um efeito de um preenchimento de camada, né, digamos assim. Vários efeitos legais. Nossa, essa é uma coisa muito
Legal de ficar simulando no Photoshop. Eu tô dando um exemplo de uma pessoa, né? A gente pode fazer isso em paisagem, a gente pode fazer isso em qualquer outra imagem. Só um exemplo. Ó. Olha que legal. É um preenchimento de camada, tem uma máscara, né? E o modo de mesclagem. Eu vou pegar o meu pincel e vou tirar esse preenchimento aqui dessa parte. Ó, tirei, mas pra fazer bem certinho aí em cima, eu vou fazer de volta. Aí vai aparecer só no caminho. Ó, parece um efeito só no caminho. Então é super simples, né? Um pincel, uma máscara de camada e modo de mesclagem. A gente consegue fazer alguns efeitos bem legais.